Êxodo capítulo 16. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Vamos ler com vontade e com alegria. Vamos lá? Êxodo 16, versículo 1, que diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxesse a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as murmurações, as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. E o Senhor disse a Moisés: À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele a manhã seguinte.
Colhiam-no, pois, manhã após a manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. E como nós, nas quartas-feiras, estamos desenvolvendo as mensagens num tema geral, como peregrinando nos desertos da vida. Hoje nós, com base nesse texto aqui de Êxodo 16, nós vamos desenvolver o seguinte tema: a providência divina no deserto. A providência divina no deserto. Meus amados irmãos, nós devemos confiar na providência de Deus enquanto estamos peregrinando aqui neste mundo. Há um ditado popular que ensina uma verdade universal, que diz o seguinte: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, 45 dias após a saída do Egito, como está aí no versículo 1 de Êxodo 16, o povo de Israel murmurava contra Moisés e Arão lá no deserto, porque faltava comida. Está aí no versículo 2 e no versículo 3, que diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés no deserto,
Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Interessante, os irmãos observem aqui que foi toda a congregação dos filhos de Israel. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. Irmãos, nós observamos aqui que a murmuração foi geral, foi toda a congregação dos filhos de Israel. É onde nós vemos que a fome ou a necessidade de comida levou o povo a esquecer do projeto espiritual de Deus para com o seu povo. Vou repetir. A necessidade de comida levou o povo a esquecer do projeto espiritual que Deus tinha para o seu povo. O raciocínio do povo era que a escravidão com comida era melhor do que a liberdade. Interessante, né? Quando o povo diz, quando nós sentávamos lá junto às panelas de carne, nós comíamos e nos fartávamos. Mas eles eram escravos. Então ele estava dizendo, o raciocínio do povo era este, que a escravidão com comida era melhor do que a liberdade. Veja só o raciocínio do povo. Mas a grande pergunta que o povo deveria fazer, não fez. Era a seguinte: tiraria Deus o seu povo da escravidão do Egito para matá-lo de fome no deserto? Mas eles foram logo dizendo que Moisés e Arão tiraram eles do Egito para matar de fome todo aquele povo no deserto, onde a pergunta que eles deveriam fazer era a seguinte: tiraria Deus o seu povo da escravidão do Egito para matá-lo lá no deserto? Mas eles não fizeram essa pergunta. Por isso, amados, hoje nós veremos sobre a providência divina no deserto. Deus não ia tirar o seu povo, amados, lá da escravidão do Egito para matar o seu povo de fome no deserto. Deus supriu a fome do povo de Israel durante 40 anos, enviando o maná dos céus. E nós vamos ver, amados, como Deus ele é fiel, como Deus ele é imutável, como nós aprendemos aqui na escola bíblica dominical, como ele não muda. Quando antes do limiar, antes de entrarem na terra de Canaã, Deus sustentou esse povo com o maná. Quando eles entraram em Canaã, o maná cessou. Nós vamos ver isso lá no final. Ele é o Deus que supre todas as necessidades do seu povo. E Deus aqui, amados, Ele usou a necessidade de Israel para ensinar ao povo a doutrina da providência de Deus para com o seu povo. Eram cerca de 2 milhões de pessoas, amados, andando pelo deserto. Você já imaginou uma multidão, 2 milhões de mais, quase ou mais, 2 milhões de pessoas num deserto caminhando? Quanto de alimento e de água potável seriam necessários para alimentar ou saciar a sede aquela multidão? Só um Deus grandioso mesmo, só um Deus onipotente, Criador dos céus e da terra,
para fazer grandes feitos, como fez com o povo lá, retirando o povo do Egito e levando cerca de uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, conduzindo o deserto para saciar fome e sede. Deus resolve suprir as necessidades do povo de uma maneira miraculosa. Ele enviou não só pão, mas também enviou carne, como está aí no versículo 4 ao versículo 8. Veja o que é que diz. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei, chover o quê? Do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção, veja só, para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha presença ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então Moisés e Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as murmurações. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? E no versículo 8 diz: prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der de carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? E preste atenção, amados, aí. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Olha, o povo estava murmurando contra Moisés e contra Arão. Ele disse: olha, a murmuração de vocês, que vocês estão fazendo, não é contra mim nem contra Arão, é contra Deus. Vocês estão murmurando contra Deus. Meus amados irmãos, Deus mandou o maná para o seu povo. E no versículo 31 diz que, veja só, o que é que diz? Do capítulo 16: deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Então, amados, eu quero destacar aqui algumas lições que nos fala deste grande momento que o povo de Deus conviveu com o Deus verdadeiro, né? E que aplicaremos também para as nossas vidas, e creio que como aquele povo aprendeu grandes lições, nós também aprenderemos grandes lições acerca da providência divina no deserto, pois nós estamos peregrinando neste deserto de vida, mas um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E eu quero destacar aqui, amados, pelo menos 11 lições. Eu não vou demorar não, viu? Eu vou destacando a cada ponto e vou aplicando. 11 lições que aprendemos com essa passagem aqui acerca do maná do deserto. O que o maná tem a nos ensinar? O que Deus quer falar conosco acerca da sua providência divina para com as nossas vidas como povo de Deus? Em primeiro lugar, a Bíblia mostra aqui em Êxodo 16, versículo 14, mostra que o maná caía do céu. Veja o que é que diz. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Então, amados, a primeira lição aqui é o que o maná, ele caía do céu. E aqui esse texto nos mostra a origem do maná, veio do céu. E o que é que nós podemos aplicar para as nossas vidas?
Do céu, amados, é que vem toda a provisão de Deus para as nossas vidas. Por isso que João Batista, lá em João capítulo 3, versículo 27, ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, aprendamos essa grande lição. É de lá, é do céu, que nós, como povo de Deus, recebemos todas as bênçãos, quer sejam espirituais, quer sejam materiais, para continuarmos peregrinando aqui no deserto da vida. Irmãos, isso é profundo. O maná descia do céu. É de lá que vem toda a provisão para a minha e para a sua vida, para nós como povo de Deus. Esta é a primeira lição. A segunda lição está aí no versículo 13. Veja o que é que diz. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Já pensou? Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. O que é que nós podemos aprender em segundo lugar? O maná, amados, caía logo pela manhã, para mostrar o horário que Deus já providenciava, o sustento para o seu povo. Jesus ensinou, amados, lá nos evangelhos, que devemos orar e pedir o pão diário, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E o que é que nós aprendemos? Logo de manhã, Deus renova as suas misericórdias para conosco, providenciando alimento para que nós possamos continuar de pé. E Deus nos alimenta, amados, de forma física e espiritual. Isto é maravilhoso. Por isso, amados, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que o maná caía a cada manhã, pela manhã, logo cedo, que Deus é quem renova as suas misericórdias logo cedo para o seu povo. O maná caía logo cedo. As codornizes é que saíam à tarde. Então, amados, aprendamos essa segunda lição. O maná cai toda manhã para mim e para você, porque Deus que nós servimos, o Deus que nós servimos, é o Deus que providencia tudo para o seu povo, logo cedo, pela manhã. Por isso que Jesus, amados, nunca ensinaria a forma de nós orarmos de forma errada. Ele disse que nós devemos orar: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Hoje, cada dia, Deus há de nos sustentar, amados. Isso é maravilhoso. Mas em terceiro lugar, está aí no versículo 15. Veja o que é que diz. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para alimento. Ou seja, o maná era enviado pelo Deus Pai. Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso sustentador. Ele é a fonte que nos sustenta e nos mantém de pé para a glória dele. Vendo os filhos de Israel, disseram: que é isto? E Moisés disse: é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Comam, que vai fazer bem para vocês. Isto é maravilhoso, amados. Por isso, novamente,
Deus, como um Pai cuidadoso, Ele é a fonte que nos sustenta e nos mantém vivos, inteiros, fortes, para continuarmos servindo e cumprirmos a nossa missão, como também o povo de Israel teria que cumprir a sua missão ali no deserto. Por isso que Jesus, novamente, né, lá em Mateus 6, 31 a 33, ele diz: não vos inquieteis dizendo: que comereis? Que bebereis? Ou com que vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. Pois, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe o que vocês necessitam, o que vocês precisam para se alimentar, o que vocês precisam para se vestir. Não se inquietem como os gentios se inquietam. Mas antes buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 16, 15. Né? Mostrando que o maná era enviado pelo próprio Deus Pai, o nosso Criador, o nosso sustentador, o nosso provedor e o nosso Salvador. Então, em terceiro lugar, quem enviava o maná era o Deus Pai, para sustento de todos os seus filhos. Esta é a terceira lição que aprendemos com essa passagem aqui de Êxodo, onde nos fala Deus enviando o maná para o seu povo. Mas também, em quarto lugar, está no versículo 15, também aí, que diz: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Irmãos, nós aprendemos aqui que o maná veio para saciar a fome do povo. Deus conhece a necessidade de todos os seus filhos. É interessante, amados, eu estava aqui imaginando, né? Ali ninguém poderia escolher, foi só o maná mesmo. E todos se saborearam e todos se fartaram. Nós aqui, nós temos muitos gostos, né? Às vezes nós escolhemos, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Escolhemos os nossos alimentos e mesmo assim, Deus continua providenciando aquilo que é melhor para mim e para a sua vida. Em quarto lugar, o objetivo do maná era para saciar a fome do povo. E assim Deus o fez. Mas também, amados, em quinto lugar, versículo 21, veja o que é que diz aí. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Quinta lição: o maná era enviado diariamente. Não tinha necessidade do povo juntar, né, e deixar para o outro dia. Com exceção, no sexto dia, Deus manda colher para que coma os 2 dias, porque no dia sétimo, o dia de descanso, Deus não mandaria o maná. Mas o restante, os 6 dias, colheria todos os dias, só aquela porção, mostrando que o quê? Deus envia diariamente o sustento para o seu povo. Deus envia uma porção diária, todos os dias para o seu povo. Não poderia ser estocado, porque se estocasse, para o outro dia, apodrecia. E na sexta-feira, o povo tinha que pegar uma porção dobrada, pois o sábado era o dia de descanso e Deus não enviaria
o maná para que o povo assim trabalhasse naquele dia. Deus, amados, Ele honra com a sua palavra. Ele sempre pede aquilo que nós podemos fazer e Ele sempre dá condição ao seu povo para que venhamos obedecer a sua palavra. Se Deus mandasse no dia 7º, o próprio Deus estaria quebrando o seu próprio dia. Mas Ele não fez isso, mostrando que o maná era enviado diariamente. Não se preocupasse, porque no outro dia Deus já enviaria outra porção. Que maravilha, amados! Mostrando assim a regularidade de Deus para o sustento do seu povo. Deus não falha. Mas também, o versículo 17 e 18, nós vamos ver uma sexta lição, que diz assim: assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Aqui, a quantidade que Deus mandava cada um colher. O maná, a quantidade que Deus mandava que o povo colhesse, era suficiente para satisfazer a necessidade do povo. Um gomer, amados, eu estava olhando as tabelas aqui na Bíblia, é equivalente a 1,76 litros para grãos. Não é? Deus diz, por cada cabeça, só é necessário cada um para alimentar-se com maná, 1,76 de alimento, cada um, segundo a cabeça de cada um das vossas casas. Mas tinha uns que apanhavam mais, sempre desconfiando de Deus, mostrando-nos o quê? Que Deus, Ele manda a quantidade exata, o suficiente para alimentar e satisfazer a nossa necessidade. Deus é o Senhor da abundância. Ele supre cada uma das nossas necessidades. O maná e a forma como Deus manda que o povo colha era o suficiente para cada pessoa se alimentar diariamente e viver bem. Até isso Deus, né, providenciou, mostrando que o quê? Deus, Ele nos mostra que é um Deus educado, civilizado. Por isso que a gula se torna um pecado. Sexto lugar, mostrando a quantidade que Deus manda que o povo colha, mostrando o suficiente para que o povo se alimentasse e ficassem satisfeitos com aquilo que Deus envia para suprir as necessidades do seu povo. Mas também em sétimo lugar, versículo 16. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso, preste atenção, cada um segundo o que pode comer. Olha só, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na tenda. Olha, cada pessoa que estiver na tenda, apanha 1 gomer, que é o suficiente. E isso nos ensina o quê? O maná era para ser colhido individualmente para cada pessoa, mostrando que Deus quer o quê? Que cada uma das nossas necessidades sejam supridas por Deus. Deus manda a comida, mas nós devemos recolhê-la.
Deus gosta do seu povo que trabalhe. Eu acho interessante aqui, ó. Colhei disso, do maná, cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Agora é com vocês. Eu já mandei. Está aí, para que todo mundo apanhe. Põe a quantidade que eu estou mandando, que vai ser o suficiente para vocês suprirem as vossas necessidades. Mostrando que o quê? Deus manda, mas Deus quer também que nós colhamos individualmente aquilo que Deus tem mandado para providenciar tudo quanto for necessário para as nossas vidas. Deus gosta que nós sejamos pessoas ativas e trabalhadoras. Esta é a 7ª lição. O maná era colhido individualmente. Mas em 8º lugar, mostra no versículo 19 e 20 o seguinte: disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. 8ª lição. O maná recolhido deveria ser em atitude de obediência e não de desobediência. Deus falando, meus irmãos, mas o povo desobedeceu. Reclamaram porque não tinha comida. Deus mandou, Deus orientou para que eles obedientemente tivessem uma atitude de obediência a Deus e não de desobediência, e era o suficiente para eles. Aqui vem uma grande lição, amados, para mim e para a sua vida. Preste atenção, viu? Tudo aquilo que ajuntamos pela desobediência a Deus será destruído. Vou repetir, viu? Tudo aquilo que ajuntamos pela desobediência a Deus será destruído. O povo ajuntou, Moisés mandou que o povo fizesse como Deus estava mandando, até Moisés se indignou contra eles. Mas Deus não está mandando você, colha só a porção do dia, não colham para amanhã. Mas Deus destruiu, porque no outro dia apodrecia. Isso aqui fica uma grande lição para mim e para você. Tudo que nós ajuntamos pela desobediência a Deus será destruído. Deus manda o devorador. Com Deus não se zomba, amados. Com Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem colher, o que o homem plantar, ele vai colher. Esta é a 8ª lição que nós aprendemos, que o maná deveria ser recolhido em atitude de obediência e não de desobediência. Irmãos, quando Deus nos ensinar a fazer algo, o que é certo, como Ele manda, como Ele quer, devemos obedecer. Porque se fizermos diferente, amados, podemos até colher como o povo colhia, ou colheram. Mas no outro dia cheirava mal, não prestava. Deus destruía. É como um saquitel furado. Aquilo que Deus pede de mim e de você, e nós não entregamos, é como um saquitel furado. Entra por cima e sai por baixo.
Mas a nona lição que nós aprendemos com o maná está aí no versículo 32 e 33, que diz assim: Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. O testemunho do maná. Deus mandou que Moisés e Arão recolhessem e que deixasse um gomer separado para testemunho das nações. E este estava onde? Dentro da arca do testemunho. Ficou guardado para que as futuras gerações aprendessem que Deus, o maná, testemunhou o cuidado de Deus e a murmuração do povo que fez com Deus lá no deserto. O maná teve um duplo testemunho para Israel. Deus providenciou tudo para Israel e o povo continuou ainda murmurando contra Deus. Amados irmãos, vamos ser sinceros também. O maná continua ainda testemunhando contra nós da nova aliança. Jesus Cristo, o verdadeiro maná que veio do céu, fez tudo por mim e por você. O que nós não podíamos fazer, o que homem nenhum podia fazer, fez por mim e por você. E quantos cristãos ainda testemunham e dão um mau testemunho, murmurando ainda daquilo que Deus tem concedido até o presente para as nossas vidas. Por isso, amados, o cristão, quando murmura, ele não está murmurando contra o homem, ele está murmurando contra Deus. E eu aprendi uma coisa, amados: quando vier o desejo de murmurar, eu falando comigo mesmo, eu devo me lembrar que o quê? Que eu já tenho tudo na minha vida, que é Jesus Cristo. Esse é o suficiente. O que vier é lucro. O que eu vou enfrentar é lucro. Quantas coisas boas, amados, Deus tem dado para o seu povo. Tem nos dado principalmente uma igreja para nós nos reunirmos, para nós adorarmos, para nós cultuarmos a Deus, sem perseguição. Tem tantos irmãos espalhados aí nesse mundo, querendo estar num momento como esse, como nós estamos aqui, compartilhando da palavra de Deus, se alimentando com o pão do céu, e não tem condições. Mas muitas vezes nós ainda murmuramos. Ficamos procurando algo para dizer que não está bom. Deus tem nos dado o alimento físico, tem nos dado o alimento espiritual, tem nos dado um lar, tem nos dado um trabalho, tem nos dado uma família, uma casa. Lá no nosso armário tem comida bastante. Irmãos, não murmuremos contra o Senhor. Que Deus nos ajude, amados, a entendermos essas verdades. Que Deus, Ele testemunha o seu cuidado que Ele tem conosco, como teve lá com Israel, mas testemunha também contra nós a murmuração que muitas vezes nós murmuramos contra Deus. Porque, amados,
Tem pessoas que nada está bom para ele, ou nunca está bom. No lugar dele entender que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã na vida dele, é o contrário. Cada manhã renova uma murmuração na vida dele ou dela. Tem pessoas que é assim. No lugar de entender que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã na vida dele ou dela, é o contrário. As murmurações se renovam a cada manhã na vida dele ou dela. E fazendo isso, nós estamos murmurando com o nosso Pai que nos criou. Como disse João, nada é concedido ao homem se do céu não lhe for dado ou permitido. Mas em 10º lugar, o maná apontava para Jesus Cristo, o pão da vida. E agora está lá no Novo Testamento, João 6, 48 ao 51, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu vou me entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 10º lugar, o maná. Este maná aqui, de Êxodo 16. Como eu falei no início, o povo não estava entendendo o plano espiritual que Deus tinha para eles. E começaram a murmurar contra Arão e Moisés. Sentiram saudade das panelas do Egito, onde se fartavam de carnes. Mas eles não entendiam o plano espiritual ainda, porque esse maná estava apontando para o Redentor, para o Messias, que eles dependiam toda a sua vida. Jesus Cristo mostra, amados, pelo menos aqui, 5 características acerca dele mesmo. Ele desceu do céu. Jesus Cristo é divino. Ele é o pão vivo que dá vida ao pecador. Terceiro, ele foi dado, a sua vida foi dada para aqueles que estão no mundo, para aqueles que reconhecem que são pecadores. Em quarto, quem comer dele viverá para sempre, terá a vida eterna. E em quinto, quem quiser, venha a mim e beba das fontes das águas vivas. Quem quiser. O maná apontava para Jesus Cristo, o pão da vida. O povo não estava entendendo que Deus tinha um plano maior para o povo de Israel, para que Israel fosse o quê? Uma testemunha viva que servia ao único Deus vivo e verdadeiro. Que os outros deuses das outras nações não era nada comparado a ele. Israel deveria dar o quê? Um bom testemunho do que este Deus é o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Mas em último lugar, 11º, o maná foi enviado até a chegada à terra prometida. Êxodo 16, 35. Veja o que é que diz. E colheram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã.
O maná foi enviado para o povo até eles chegarem à terra prometida chamada Canaã. Deus, amados, Ele é fiel e Ele cuida do seu povo. Enquanto o povo não chegou na terra prometida, Deus não deixou de enviar o maná diariamente. Sustentou o povo 40 anos. Mas quando o povo entrou em Canaã, Deus suspendeu, acabou com o maná. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Abram aí, Josué. Abram aí, Josué capítulo 5. Josué 5, versículo 12. 12. Veja só. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o quê? O maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Fidelidade de Deus, amados. É outro atributo que creio que o pastor Rubens vai compartilhar com a igreja também, acerca do outro atributo, desse atributo de Deus, a fidelidade de Deus. E qual é que podemos aplicar para a minha vida e para a sua, amados? Deus, amados, Ele não vai deixar de suprir a minha e a sua necessidade, até um dia nós entrarmos, podemos assim dizer, na Canaã celestial. Ele vai cumprir. Ele promete, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como Ele sustentou o povo lá no deserto, 40 anos com o maná, Ele vai sustentar o seu povo até um dia estarmos na glória com Ele. Não tenhamos dúvida, amados. Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Preste atenção, viu? Cada uma das nossas necessidades. Não é aquilo que nós achamos que é o melhor para a nossa vida, mas as nossas necessidades. Ele sabe o que nós necessitamos. Porque muitas vezes, amados, nós buscamos coisas desnecessárias para as nossas vidas. Aí começamos a murmurar. Mas uma coisa é, Deus promete, o necessário Ele vai cumprir na vida de cada um eleito de Deus aqui na terra. Nenhum vai se perder daquele que foi a Jesus Cristo e que nasceu de novo e que se tornou uma nova criatura feita em Cristo Jesus. Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Não vos inquieteis com o que comereis ou com o que vestireis, porque vosso Pai que está no céu sabe o que vocês necessitam. Então, amados, enquanto o povo não chegou à terra prometida, Deus enviava o maná, ou enviou o maná diariamente para o seu povo. 40 anos. Mas quando chegou em Canaã, no primeiro ano, começaram a comer dos frutos ali, Deus cessou o maná. Vamos desfrutar um dia das delícias do céu e estaremos para sempre com o Senhor.
Irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: há muitas pessoas hoje buscando a Jesus com interesses meramente materiais. Isto é uma prática antiga, como muitos ali de Israel estavam. Quando Jesus realizou a multiplicação dos pães e peixes, muitos o buscavam apenas por interesses materiais. Lá em João 6, 14 e 15 diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, porque Jesus transformou pães e peixe ali e saciou a fome do povo. Este verdadeiramente é profeta. É o profeta que deveria vir ao mundo. E diz o texto: sabendo, pois, Jesus que estavam vir para com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E mais adiante, lá em João 6, 26 e 27, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas comeste dos pães e vos fartastes. Aí ele vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O mais importante não é vivermos acumulando ou trabalhando pelo pão que perece. Devemos trabalhar e Deus vai nos abençoar, vai nos dar o sustento, mas isso não é tudo na vida. O alimento que nós devemos estar nos alimentando diariamente é estarmos nos alimentando de Jesus Cristo, estarmos em plena comunhão com Ele, desfrutando da sua companhia diariamente. Irmãos, no deserto da vida, devemos depender da providência divina para as nossas vidas, que se chama Jesus Cristo. Ele nos sustenta de forma miraculosa, quer seja física, quer seja espiritual. Creiamos nisto, amados. O que nós mais precisamos é de Jesus Cristo. Tem até um corinho, né, que diz: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Você pode ter a riqueza que for, os bens materiais que tiver, mas se você não tem Jesus Cristo, você é o pobre, nu, miserável, como diz Apocalipse. Devemos continuar trabalhando, e Deus, pela sua providência, vai nos dar o sustento material, mas em primeiro lugar devemos priorizar o pão que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e dele nós devemos estar nos alimentando dia após dia, saciando a nossa fome e a nossa sede em Jesus Cristo. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que os nossos olhos estejam focados neste grande e maravilhoso Deus, como disse Tomé: Deus meu, se referindo a Jesus Cristo, Senhor meu e Deus meu. A Ele a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, amados, esta foi a mensagem que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite, e que Deus nos fortaleça, nos dê ânimo, coragem, para continuarmos seguindo e adorando este grande e maravilhoso Deus, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.